Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Pacheco, sou coordenador do Núcleo de Processo Civil do IAD. O IAD, que é um Instituto de Estudos Avançados em Direito, que foi criado aqui em Goiânia e tem a função principal de discutir o direito com a finalidade mais prática voltada para a vida do advogado, do estudante, do início de carreira. E hoje, mais um projeto do Debatendo o Processo Civil. A gente tem um convidado ilustre e renomado processualista, um amigo meu, o professor Henrique Mouta. O professor Henrique Mouta, a gente vai conversar um pouquinho sobre tutela provisória, um assunto de interesse de todos os advogados, que é realmente um mecanismo utilizado e que deve ser cada vez mais utilizado, inclusive e principalmente a tutela de evidência, que eu tenho certeza que o professor vai falar. Antes de passar a palavra para o meu grande amigo, Mouta, que desde agora eu já agradeço, professor, brigadão pela presença e por aceitar o convite nosso. A gente ficou trocando ideia, falei, Mouta, vamos fazer um evento em Age. Ele sempre falou, vamos embora, qual evento, quando que você quer? Só falou isso, sempre foi muito disponível para mim, graças a Deus, obrigado, professor. E o professor, ele é mestre e doutor pela Universidade Federal do Pará, ele é procurador do Estado do Pará, lotado em Brasília, professor da CESUPA no Belém e do IDP em Brasília, professor de processo civil. Também já assisti muita coisa sobre constitucional, né, professor? Também eu já vi algumas coisas falando sobre constitucional também. Enfim, um renomado processualista que a gente tem a alegria de compartilhar um momento de bate-papo e de aprendizado. Professor Mouta, muito obrigado pela presença e por aceitar o convite nosso. Opa, muito obrigado. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube. Quero primeiro agradecer o convite do Marcelo, e é uma grande honra a gente ter a oportunidade de conversar com os amigos do IEAD, e especialmente porque o tema é muito relevante e mais do que atual, né? Falar de tutela provisória hoje é falar dos grandes institutos para a garantia dos direitos fundamentais, né? Então, vamos trocar uma ideia. Eu combinei com o Marcelo que nós vamos falar aqui torno de 45 a 50 minutos. Esse curso é um curso mais longo, eu já tenho esse curso já pré-fabricado, digamos assim, mas eu vou separar aqui nos slides que eu tenho para apresentar para vocês alguns aspectos que eu reputo mais importantes para esse nosso diálogo de teoria e prática. Primeiro, para a gente tentar localizar o Instituto da Teoria, na teoria geral do processo, o Instituto da Tutela Provisória como um fenômeno de garantia dos direitos fundamentais. Depois, falar um pouco da questão da competência para a tutela provisória, isso é muito importante para você que advoga, saber que se cria uma regra de competência diferenciada para a tutela provisória. E aí depois a gente vai, dependendo do nosso tempo, falar um pouco da tutela de urgência, antecedente e incidental, a tutela de urgência e a tutela de evidência e, claro, ao final, a parte mais importante vai ser a parte do nosso diálogo, que a gente está aqui também para aprender. Nós todos aprendemos nesses momentos, nesses eventos. Eu estava dizendo para o Marcelo que, se de um lado nós estamos vivendo esse momento de falta de convívio, de amizade, de abraçar os amigos, por outro lado, a gente está com essa oportunidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Eu acabei de sair de Recife, agora estou em Goiânia, sem sair de Brasília, quer dizer, coisas que desafiam a física, e a gente consegue fazer isso exatamente porque nós estamos nesse momento de pandemia e de explosão do conhecimento. Na verdade, estamos explodindo. O conhecimento agora ele é absolutamente instantâneo, são muitas coisas ao mesmo tempo. Você que está me assistindo, que está nessa ânsia de conhecimento, você tem um canal aí maravilhoso diante de vários momentos, quer aqui no YouTube, quer pelo Zoom, quer talvez pelo Instagram, pelas lives, e a gente tem que aproveitar. Eu acho que é um momento que não vai ter mais volta, acho que a gente vai redefinir o conceito de aula a partir de agora, tenho impressão disso, redefinir o conceito de deslocamento, porque deslocamento a gente perde tempo, perde dinheiro, perde produção que a gente podia estar fazendo, e aqui nos aproxima, né? Então, vamos aproveitar em torno de 45, 50 minutos para a gente falar sobre tutela provisória, tá bom? Antes de mais nada, antes de dividir a tela com vocês aqui, eu queria primeiro dizer para vocês o que o Código pensou tutela provisória, o CPC, no caso, pensou tutela provisória, entre os artigos 294 e 311. Ele tentou resolver o problema das tutelas provisórias ali, colocando um gênero como tutelas provisórias e espécies urgência e evidência, e dentro da urgência antecipada e cautelar. Mas, na verdade, a primeira observação que eu quero falar para vocês, as tutelas provisórias têm no mínimo dois significados, digamos assim, no mínimo dois significados. Este significado, que vai do 294 ao 311,
E outro significado que pode estar ligado, por exemplo, à produção de prova. Aqui antigamente se falava de ação cautelar de produção antecipada de provas, e hoje se fala em tutela provisória de produção antecipada de provas. A rigor não está dialogada, não está tratada do 294 ao 311, ela está tratada lá na fase probatória, lá na frente. Um outro exemplo, o efeito suspensivo de recursos em agravo de instrumento, em apelação, em embargo de declaração, recurso especial, custo extraordinário. Tecnicamente falando, esses efeitos suspensivos, que a gente pode pleitear, o efeito ativo do agravo de instrumento que a gente pode pleitear, também é fenômeno de provisoriedade. Então, do ponto de vista conceitual, e a gente vai agora trabalhar os nossos slides, a tutela provisória ela pode ser pensada na ideia de não definitiva, a ideia de necessidade de confirmação posterior, mas não é só ele neste sentido. Em outro sentido, ela pode estar dentro da decisão final. Se você olhar o 1013 do CPC, lá está dizendo que o juiz pode conceder tutela provisória na sentença. Então, nesse caso, eu tenho já a decisão definitiva e eu concedo a tutela provisória lá dentro. Se eu peço o efeito suspensivo no STJ, no recurso especial, é em outro sentido. Se eu peço efeito suspensivo nos embargos à execução, para paralisar a execução autônoma, é em outro sentido. Se eu peço efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, lá do 525 do CPC, é em outro sentido. Então, eu inauguro essa nossa conversa para dizer que a tutela provisória não tem apenas o significado de não definitiva e que precisaria de confirmação. Ela, nesse significado, ela é a mais utilizada, mas ela tem outros e tantas concepções que merecem também reflexão e diálogo. É isso que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês. Eu vou começar, então, a dividir o slide para mostrar o material que eu tenho pronto aqui para vocês. Apertar o F5 para a gente apresentar esses slides. Então, o tema é maior, né? Tutela provisórias. Eu quero, primeiro, apresentar esse desenho aqui. Ó. Este é o desenho do código. Quando o código pensou o fenômeno da tutela provisória, ele trouxe este fenômeno entre os artigos 294 ao 311 do Código. Ele dividiu, como está acompanhando aqui pelo mouse, ó, tutela provisória de urgência e evidência, urgência satisfativa, antecipada ou cautelar, antecedente e incidental, e a tutela de evidência, quer dizer, o elevado grau de razão, Marcelo até disse que já sabia que eu ia falar, né? A tutela de evidência, Marcelo, eu digo o seguinte, que é o primo pobre que não ganhou na Mega ainda. Isso fala para os meus alunos. Eu digo o seguinte, a potencialidade da tutela de evidência é imensa para dialogar com os precedentes obrigatórios, para dialogar com a repercussão geral, para pedir contra a fazenda pública, que tem uma série de proteções em razão da tutela de urgência, e na tutela de evidência não tem. Só que as pessoas, aí vai muito recado para você que está me assistindo aí no YouTube, as pessoas ainda não se atentaram para a força da tutela de evidência como um fenômeno, especialmente desse item aqui, ó, vinculação de precedentes. Você pode dialogar com o Poder Judiciário requerendo logo o efeito fático, que é a tutela provisória, não pelo fenômeno da urgência, mas pelo fenômeno do elevado grau de razão, do elevado grau de razoabilidade. A tutela de evidência, então, ela é pobre no sentido de pouco usada, mas ela vai ganhar na Mega Sena, ela vai ser muito mais rica, entre aspas, do ponto de vista prático, do que a tutela de urgência, penso eu, levando em conta que a grande maioria das demandas que envolvem os grandes litigantes, fazenda pública, bancos, multinacionais, etc., são demandas que você já tem condições de, na petição inicial, apresentar uma razoável fundamentação pautada em precedentes obrigatórios e, ao invés de falar em fenômeno de urgência, você fala em fenômeno de evidência. E liminar, tá? Parágrafo único do 311. Caberia a tutela de evidência liminar. Beleza. Esse é o desenho do código, ok? Como eu disse há pouco, este desenho não responde à totalidade do estudo da tutela provisória. E eu vou tentar provar isso nos próximos slides. Como eu vou provar isso? Primeiro, afirmando que existe uma cláusula geral, importantíssimo isto vai gerar reflexo, inclusive na seara recursal. Deixa eu explicar aqui. Considerando
que você tem. Tem que pensar as normas fundamentais, né? Vamos pensar aqui, primazia da resolução de mérito, artigo 4º, artigo 6º. Vamos pensar aqui a ideia de garantia do direito fundamental. Vamos pensar aqui na ideia do 139, inciso 9, que o juiz pode superar aspectos processuais para julgar o mérito, levando em conta especialmente a ideia de que o juiz é o fiscal da viabilidade da sua ação, se cria uma regra interessantíssima que eu venho chamando de competência sobre a incompetência. Claro que o juiz vai fiscalizar a boa-fé da parte autora ao judicializar uma situação jurídica perante um juiz incompetente. Então, se ele perceber que tem alguma manobra de má-fé, ele pode não conceder a tutela provisória. Mas o que o Código estabelece aqui? Estabelece a seguinte hipótese. Em contraposição ao Código passado. Nosso Código passado era muito mais formalista. No Código passado havia uma regrinha, desculpem, que dizia que anulada, declarada a incompetência, todos os atos decisórios eram nulos. E eu cansei de ver caso concreto que o sujeito estava beneficiado por uma liminar, com a incompetência, a liminar caía e ele saía, por exemplo, do concurso público que ele estava participando sub júdice. Agora se cria uma regra interessantíssima, qual é? Dentro do sistema da tutela provisória, eu posso mantê-la mesmo que seja proferida por um juiz incompetente. Isso é importante em casos de concurso, isso é importante em casos de extrema urgência, isso é importante no diálogo, por exemplo, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Distrital, Justiça Federal, em que você, eventualmente, garantindo a boa-fé, promoveu a demanda perante o juízo incompetente absolutamente. A incompetência absoluta, portanto, seria apenas para julgar o mérito. Mas se esse juiz entende que a situação é de extrema urgência, ele pode conceder a tutela provisória, mesmo sendo incompetente. E depois ele encaminha para o juiz federal, mantendo-se a liminar. A presunção é de que se mantenha a liminar para salvaguardar a tutela provisória. Então, um destaque interessante é que se cria uma competência para o objeto e uma competência para a tutela provisória. Eu não estou dizendo que isso vai ser utilizado sempre. Claro que, numa situação absolutamente normal, comum, usual, eu vou promover a minha demanda com tutela provisória antecedente ou incidental perante o juízo competente para objeto meritório, para a tutela de mérito. Mas isso não impede que eu proteja o direito material, proteja a primazia da resolução de mérito, mesmo eventualmente sendo proposta essa demanda perante o juízo incompetente. Então, fixe essa regra aí, fixem comigo essa regra aqui. Beleza. Olha uma outra consequência em relação a isto. Isso aqui é questão, inclusive, você que está se preparando para concurso, fazendo concurso público, eu sei que o nosso público aqui do IAD é também concurso público, ou concurseiro, como a gente gosta de falar. Tome muito cuidado com essa regra de competência da tutela provisória recursal. Explicando, isso é bom, isso é interessante se falar. Como eu disse, a tutela provisória é uma expressão muito mais ampla, um contexto amplíssimo. Eventualmente, Marcelo, você pode ter uma tutela provisória em primeira instância, por exemplo, determinando a obrigação de fazer. Essa tutela provisória pode ser derrubada em agravo de instrumento, no efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? É uma tutela provisória em agravo de instrumento. Eu até costumo dizer que, na dúvida, é melhor você judicializar na primeira instância, porque você teria duas chances para a tutela provisória, perante o juízo e perante o tribunal. Porque se o juiz indeferir na primeira instância, você poderia ter a antecipação da pretensão recursal no agravo de instrumento, e essa antecipação da pretensão recursal é uma tutela provisória positiva sobre a tutela provisória negativa, que foi indeferida em primeira instância. Aí surge a pergunta que eu quero tratar com esse slide. Qual é o órgão competente para a tutela provisória? Especialmente quem advoga em sede recursal, você que está em Goiânia, que advoga aqui em Brasília, no âmbito do STJ, no âmbito do STF, aliás, nem precisa vir aqui a Brasília, né? Com o processo eletrônico, a gente está em Brasília, em qualquer lugar do Brasil. Mas a gente sempre tem que ter o cuidado com a seguinte pergunta: quando se inaugura a competência para a tutela provisória em tribunal? Porque se eu estou falando que tutela provisória não é apenas
do 294 e 311, eu estou, consequentemente, afirmando que qualquer órgão da jurisdição brasileira, repito, qualquer órgão do sistema de justiça do Brasil tem competência para a tutela provisória. Discutível se pode de ofício, como ocorre no habeas corpus, e o habeas corpus também é uma tutela provisória, e pode de ofício. Mas a afirmação é esta: qualquer órgão da jurisdição brasileira, qualquer órgão do sistema de justiça brasileiro é competente para a tutela provisória. Ponto. Como é que eu vou saber quando inaugura a competência do Tribunal de Justiça de Goiás, por exemplo? Quando é que eu vou saber se inaugura a competência do STJ? Uma coisa é certa, eu posso requerer tutela provisória na apelação, é o 1012, parágrafo 3º e 4º, lá tem o dispositivo. Essa tutela provisória para o Tribunal de Justiça de Goiás, essa tutela provisória vai ser auxiliar ao recurso de apelação, você pode diretamente ir ao Tribunal de Justiça, antes mesmo da apelação lá chegar, e pedir uma tutela provisória para o desembargador, que vai ficar prevento quando chegará a apelação. Está na lei isso, está no CPC. E você pode pedir uma tutela provisória no STJ, em ações originárias, em recursos. A pergunta é, quando eu posso pedir ao STJ ou ao STF? Resposta, quando for inaugurada a competência do STJ e do STF. Enquanto a causa estiver na primeira instância, enquanto a causa estiver no Tribunal Ordinário, Regional Federal ou Tribunal de Justiça, a competência para a tutela provisória é no âmbito local. Só se inaugura a tutela provisória no recurso especial, por exemplo, quando houver a admissibilidade do recurso especial ou quando ele for trancado. Aplica-se às súmulas antigas, 634 e 635, que tratavam de cautelar, mas elas se aplicam, é a leitura do 1029, parágrafo 5º. Aí vem a questão do concurso. Realmente, tutela provisória é ligada à competência. Então, se a causa ainda não inaugurou a competência do STJ, se a causa ainda não inaugurou a competência do Supremo, qualquer tipo de requerimento em tutela provisória deve ser pleiteado para quem tem competência. Vice-presidência, presidência, desembargador, juiz. Mas o STJ ele cria uma exceção absolutamente subjetiva. Essa decisão da ministra Nancy é agora de junho. Ela cria uma antecipação da competência em tutela provisória no recurso especial. Anote, questão de concurso. Segundo a jurisprudência do STJ, quando o STJ passa a ser competente para a tutela provisória recursal, nada mais é do que o efeito suspensivo no recurso especial. Do ponto de vista legislativo, esse efeito suspensivo tem que ser pleiteado no desembargo, aí na presidência, enquanto a competência ainda estiver na presidência. Ou, admitido o RESP, ou travado o RESP pelo 1030, inciso 5, sujeito à ARESP, automaticamente, é naquele momento que se inaugura a competência. O STJ está acostumado a receber essa petição. Tá? Ele tomba com uma classe chamada TUT-PREV, ou TP. Observe aqui embaixo que ele tombou como TP. Ó. O que é TP? Tutela provisória. Quer dizer, uma tutela provisória no recurso extraordinário e no recurso especial. Eu estou colocando outros precedentes aqui para vocês ficarem com essa interpretação. Então, do ponto de vista legislativo, inaugura-se a competência do STJ com a admissibilidade recursal do recurso especial. Ou, em casos extremamente excepcionais, o STJ admite que se antecipe a competência e se conceda a tutela provisória antes mesmo da admissibilidade. Desde que seja demonstrado a ideia da teratologia. Ele fala da teratologia, é uma questão absolutamente subjetiva. Eu, se fosse fazer um caso concreto, eu iria pedir para o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, enquanto não houvesse admissibilidade. Mas existem precedentes do STJ que admitem a antecipação da competência, e lembra, o CPC fala disso, de incompetência, que pode ser competente para a tutela provisória. Então, a rigor, ainda não se inaugurou a competência do STJ, mas para fins de tutela provisória, ele pode se antecipar na futura competência dele, para resguardar, por exemplo, um bem jurídico, uma situação fática, em caso de teratologia da decisão. É bem interessante isso, porque, a rigor, a competência ainda não inaugurou do STJ.
Deixa eu contar só esse caso aqui, Marcelo, aí eu acho que você quer falar alguma coisa nesse. Olha que caso interessante. Um caso que ocorreu agora, na época da pandemia. E aí as pessoas perguntavam, que loucura é essa? Eu disse, não tem loucura, não. Isso chama-se jogo de tutela provisória. São institutos, são classes diferentes em que se pode ter tutela provisória. Olha que coisa interessante, Marcelo. Aconteceu isso agora na época da pandemia, tá? Ação civil pública proposta em primeira instância, determinando uma conduta na área de saúde. Não me lembro se foi fechamento de cidade, enfim, lockdown. O magistrado de primeira instância indeferiu a tutela provisória, argumentando que não havia o requisito de urgência. Indeferiu, negativa a tutela, o autor entrou com agravo de instrumento, o desembargador, interpretando de novo a urgência, concedeu a tutela provisória. É o menos com mais. É a fórmula. Mais, quando é positivo embaixo, é negativo em cima. No efeito suspensivo. Quando é negativo embaixo, é positivo em cima. Então, o desembargador concedeu a tutela provisória. Veio aí dessa decisão o ente público, legitimado, e promoveu um pedido de suspensão da tutela provisória concedida pelo desembargador. De acordo com a lei do mandado de segurança, a lei da ação civil pública, etc., esse pedido de suspensão ele é utilizado pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público, para defender interesse público. Então, a Fazenda Pública entrou com o pedido de suspensão, como a matéria era infraconstitucional, no STJ. E o ministro-presidente do STJ concedeu a tutela provisória na suspensão para suspender a tutela provisória do agravo de instrumento, para restabelecer a tutela provisória negativada na primeira instância. Isso, para quem não atua no Instituto da Tutela Provisória, parece uma loucura. Na verdade, agravo de instrumento, pedido de suspensão, ação civil pública são classes autônomas que levam ao conhecimento das várias instâncias do Poder Judiciário o tema tutela provisória. Então, quem é que pode conceder tutela provisória? Qualquer órgão da jurisdição brasileira, dependendo do momento em que ele estiver analisando a sua competência. Olha aqui uma outra decisão de 2018, também sobre tutela provisória, falando que o STJ pode inaugurar a sua competência de forma excepcional, o ministro Hugo Fernandes, aqui da segunda turma. Mas, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Fique à vontade, irmão. Multa, achei legal demais essa reflexão que eu não tinha feito ainda sobre a competência da tutela provisória, né? A competência que foi criada com o código. Isso aí isso é pro lado bom, realmente, que é bom porque privilegia uma decisão de urgência, né, digamos assim, mas isso acaba que traz mais estratégias para o jogo da advocacia, né? O que você acha em relação a isso? Eu até estou antecipando o debate aí, mas é bem interessante pensar nisso. Na verdade, eu diria assim, é o jogo de argumentação, porque tudo é uma questão de fundamentação. Tudo é uma questão de convencimento. Isso aí é uma bela discussão. Quem tem razão? É uma questão absolutamente subjetiva. É uma questão de convencimento. Eu, por exemplo, advogado, entrei com a demanda na primeira instância, não tive condições de convencer, quer dizer, subjetivamente o juiz não concedeu. Nada impede que eu, no agravo de instrumento, apresente um desembargador, por isso são duas instâncias obrigatórias ou garantidas para a tutela provisória. E eu, de repente, o desembargador me concede a antecipação da pretensão recursal. Quer dizer, é uma nova forma de pensar. Todos podem, agora a decisão de maior competência se sobrepõe. Perfeito, é estratégia, argumentação, dialética, convencimento. A tutela provisória trabalha muito isso. E não esqueça que nós estamos trabalhando, eventualmente, direitos fundamentais. Então, você está falando aqui de uma internação, você está falando aqui de um fechamento de uma cidade, abertura, um conflito de direitos coletivos. Se eu tiver tempo, eu vou mostrar um slide que eu trago alguns exemplos de tutelas provisórias nesse período de pandemia. Então, é absolutamente importante esse caráter de convencimento e o papel de quem vai decidir, né? Se ele vai ser ativista, se ele vai ser de autocontenção, dizendo que ele não vai se imiscuir numa competência que é do gestor, executivo. Quer dizer, é uma bela discussão nesse grande tempo de conflitos que a gente está vivendo aqui. Belíssimo tema. Essa é a primeira introdução ainda. Eu passei aqui para o slide número 6, mas aqui, na verdade, é um outro assunto. É um assunto que eu diria segundo ponto. Segundo ponto. Posso continuar, Marcelo? Claro, à vontade. Então, vamos lá. Segundo ponto. É necessário, pessoal, que a gente pense o processo como um todo, no âmbito coletivo. Processo é sinônimo de coletividade.
é sinônimo de... É como se eu gosto sempre de falar de uma árvore. Ainda hoje de manhã eu estava num evento que eu falei da história da árvore. Imagine o processo como uma árvore com muitos galhos, muitas flores, muitos frutos, etc. O processo é o todo, mas eu posso ter um pedaço, por exemplo, na fase de cumprimento de sentença. Eu posso ter um pedaço, por exemplo, na fase recursal. Eu posso ter um pedaço, por exemplo, na tutela antecipada antecedente. Então, levem a ideia do todo. Isso chama-se, desde o Código Antigo, sincretismo processual. A ideia de mistura de etapas procedimentais. Por que isso é importante? Porque vamos pensar juntos o seguinte, Marcelo. Vamos entrar com uma ação civil pública ou uma ação de obrigação de fazer, melhor dizendo. Nós somos advogados de uma associação de pessoas que necessitam de um tratamento médico específico, então nós vamos entrar com uma ação contra o plano de saúde que supostamente está negativando esse atendimento médico específico. Então nós vamos acumular 2 pedidos. Obrigação de fazer, que poderia ser tutela antecipada antecedente, daqui a pouco a gente vai falar, mas aqui vai ser incidental, eu vou pedir obrigação de fazer, internar, garantir o tratamento médico, etc., e obrigação de indenizar um dano moral coletivo aí. Um dano moral individualizado das 10 pessoas que a gente esteja advogando. Necessariamente, eu estou apresentando uma ação, um processo com pedidos cumulados. Então, necessariamente, esta árvore processual ela vai ter vários galhos. O pedido único é mais simples. É aquela árvore com um pequeno tamanho que é só uma mesmo. Quanto mais complexidade a ação, mais galhos, folhas e frutos esse processo vai gerar. Por que é importante falar isso, pessoal? Vamos imaginar que então a gente propõe essa demanda e o juiz conceda hoje, no dia 23 de julho, uma tutela antecipada de obrigação de fazer para fornecer o tratamento médico a partir do dia 24, sob pena de multa, astrinte, pedidas atípicas que a gente pode pedir, lá do 139, inciso 4. E, imediatamente, na mesma decisão, ele diz: cite-se o réu para comparecer à audiência do 334. Cite-se o réu para contestar. Então, automaticamente, eu vou desmembrar esse processo. O capítulo referente à obrigação de fazer, ele vai se deslocar para cumprir com os dispositivos do cumprimento de sentença. Do 537, do 536, a questão da multa aumentando, multa diminuindo, até onde vai a multa, tem uma decisão recentíssima do STJ sobre isso. Então, eu vou ter um processo em múltiplos pedaços. Um pedaço dele vai estar no cumprimento, que não é de sentença, mas eu vou usar as técnicas do cumprimento da obrigação de fazer para satisfazer este capítulo que diz respeito ao fornecimento de medicamento. E o outro pedaço? O processo está onde? Está na fase de conhecimento. Se você fizer essa pergunta, onde está o processo onde há a tutela provisória com ofício de cumprimento, com ordem de prisão, com desobediência, com multa? Eu vou dizer, esse processo está em 2 fases separadas. O objeto principal está na fase de conhecimento, ainda vai ter audiência, ainda vai ter contestação, vai ter réplica, vai ter instrução, vai ter saneamento. E o outro pedaço já está disparado no processo de cumprimento de sentença provisório, porque é uma tutela provisória. Então, é interessante a gente saber isso, que eu posso ter um processo em mais de um pedaço, mais de uma etapa. Por isso que eu faço sempre, meu querido Marcelo, a análise que o processo é uma árvore, para dar ideia dos frutos, etc., em momentos diferentes. Eu não posso finalizar um processo complexo dizendo que ele está numa fase só. Vai depender muito da realidade. E aí eu estou colocando aqui, técnicas de efetivação da medida. O que eu posso fazer para cumprir a tutela provisória? Multa. A multa não pode ser aplicada ao advogado. Bloqueio de verbas. Bloqueio de verba tem precedente do STJ. A gente vai transitar por esses precedentes agora. Quem se beneficia pela multa? Eu posso executar imediatamente a multa? O CPC diz que pode executar, mas eu só posso levantar depois do trânsito em julgado. A quem eu imponho essa multa? No agente público ou no ente público? É uma belíssima discussão também. Eu posso aplicar para satisfazer essa ordem as medidas atípicas? Penso que sim. As medidas atípicas de carteira de motorista, de CPF, etc., elas podem ser utilizadas desde que você comprove que as medidas típicas não foram suficientes. Tem um exemplo clássico, Marcelo, que é da Bahia. Pode jogar no Google que você vai achar.
em que o juiz deferiu uma ordem de nomeação de um candidato aprovado no concurso público. Era até do juizado especial. Determinou, faça, nomeia, ordem. Não estava cumprindo, e está tudo bem. Determino que, em razão de não cumprimento da minha ordem de nomeação, que o oficial de justiça vá com o técnico das centrais elétricas e desligue a energia elétrica do prédio da secretaria. Quer dizer, ele usou a medida atípica em tutela provisória, desde que comprovado, claro, que a tutela atípica era insuficiente. Então, foi navalha na carne esse caso, porque foi desligar a energia elétrica de um prédio público. Aí tu vai pensar junto comigo, isso é a melhor saída? Será que isso não violaria direito de outras pessoas que utilizam o prédio, etc.? Enfim, a medida atípica ela traz consigo a ideia do desespero. E a própria medida atípica, ela está sob júdice, porque existe uma ADI no Supremo, que já tem até manifestação da Procuradoria-Geral da República, para que esse 139 e 619 seja interpretado conforme a Constituição, dizendo que algumas medidas atípicas não podem ser aplicadas, porque violariam direitos fundamentais. Então, é um grande tema, mas, olha, eu digo o seguinte, vamos pedir, né? Nós somos advogados, vamos pedir medidas atípicas. Eu tive um caso que eu atuei, Marcelo, que eu pedi medida atípica na execução de dinheiro, aquela fase de cumprimento de sentença. Ele não localizou bem, aí, no primeiro momento, ele indeferiu, dizendo que ele não tinha ainda exaurido as medidas típicas. Só que o réu foi intimado para indicar bens, ele não indicou. E ele continua mostrando nas redes sociais aí que tem um potencial de pagamento elevado, mas não tem bens a penhorar. Aí eu peticionei de novo, olha, a situação agora é nova, está exaurida a medida típica, não conseguimos achar os bens. Por favor, bloqueie o passaporte dele, bloqueie a carteira de motorista dele, em que pese a questão do passaporte ser já declarada, inclusive, pelo Supremo como violadora do direito fundamental. Mas, enfim, as questões das medidas atípicas, elas também servem para as tutelas provisórias. E aí vai essa informação. Anota aí, importante. Tradicionalmente, havia uma grande discussão na seara jurisprudencial sobre a questão da multa. Eu costumo sempre dizer que hoje falar de multa é falar de um tema ultrapassado. O grande tema que o pessoal quer ouvir hoje é medida atípica. Mas a multa tem o seu charme. A multa sempre foi a astrite mais tradicional para se cumprir ordem judicial. Só que a multa, no passar do tempo, ela ganhou um pouco de descrédito, porque havia uma cláusula de modificação do valor da multa, inclusive com precedente do próprio STJ, dizendo que uma multa poderia ser diminuída até após a coisa julgada, se houvesse uma desproporcionalidade entre o valor da obrigação e o valor da multa. Isso, no meu modo de pensar, sempre foi um estímulo ao descumprimento de ordem judicial. Fechou essa informação. Oxalá, que bom que este ano o STJ repensou